ouvir o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu quero trazer aqui para os irmãos, confesso para os irmãos, que eu tinha meditado numa palavra. E à tarde, não era nem 5 horas, o Senhor falou: pode mudar, você vai levar essa daqui. Irmãos, eu falei: Senhor, eu estou remoendo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não sei nada, eu não conheço a vida de ninguém, mas o Senhor sabe o que Ele quer falar conosco nessa noite, como Ele tem falado. E todas as palavras que Ele tem trazido para nós neste lugar tem se confirmado. É promessa do Senhor, é palavra verdadeira e fiel. E nessa noite, irmãos, não vai ser diferente. Irmãos, glorifica o nome do Senhor, porque Deus é maravilhoso. Irmãos, eu sinto fogo nos meus pés. Eu sinto fogo neste lugar, fogo do Espírito Santo. Ele está passeando em nosso meio. Ele já está entrando em coração. Ele já está entrando em situações nessa noite, aonde aos nossos olhos é impossível, é difícil, mas Ele está entrando nessa noite. E Ele fala para mim e para você nessa noite: a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém, irmãos? Oh, aleluia. Eu quero ler com os irmãos aqui em Jeremias 32, capítulo 32, versículo 26. Jeremias 32, versículo 26 e o 27. Tá, irmãos? Quem não tiver a Bíblia vai estar ali. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja. Não vou esperar os irmãos achar, tá, irmãos? Porque nós vamos participar junto, né? Eu aprendi assim, né? Como na ceia, na palavra também, nós vamos esperar um pelo outro. Quem não tem a Bíblia, pode ler ali, irmão. Ler. Às vezes a tradução ali tá diferente, mas tudo se resume no nosso Deus, na palavra verdadeira e fiel do nosso Deus, que fala assim para nós. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Olha o que o Senhor fala nessa noite, na palavra dele. Essas palavras foi para Jeremias. Olha quanto tempo atrás. Mas nessa noite, o Senhor vem falar para mim e para você: haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? É uma pergunta do Senhor para nós nessa noite. Amém, irmãos? Pode assentar nessa noite, glorificando o nome do Senhor. Como eu falei para os irmãos, eu tinha meditado em outra, mas à tarde o Senhor deu essa. Eu falei: tá bom, Senhor. Como o Senhor fala na palavra dele, né, irmãos? Como o Senhor, quando chamou os discípulos e mandou os discípulos, ordenou que eles saíssem para falar da palavra dele, ele falou: os discípulos também tinham palavra, tinham medo, mas ele falou: vocês vão, ao abrir da boca de vocês, sou eu que vou falar. E nessa noite não é diferente. Nessa noite não é palavra minha, não é palavra do evangelista, do presbítero, do pastor ou de qualquer outro irmão que subir aqui. Quando nós falamos, é o Senhor falando. É a palavra do Senhor aberta aqui, e todas as palavras que ele fala aqui neste livro é fiel e verdadeiro. E aqui começa falando que a palavra do Senhor que veio a Jeremias: eis que eu sou o Senhor Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Para os irmãos entender, um pouco antes, o Senhor falou, fez uma promessa para Jeremias e cumpriu. Jeremias comprou um campo e ali ia ser restaurado, né, o povo de Israel. A promessa do Senhor ia se cumprir e ele foi e comprou. O Senhor mandou, ordenou, ele fez. Só que nesse momento que ele fez isso, irmãos, para os irmãos entender o que o Senhor quer dizer nessa noite. Quando o Senhor mandou ele fazer isso, a cidade de Jerusalém estava cercada já para ser cativa. E Jeremias também já estava lá preso, mas o Senhor fez essa promessa para ele e essa promessa aconteceu. Só que no meio dessa promessa que o Senhor fez, houve esse momento da cidade de Jerusalém estar cercada e ele está preso. E eu meditando, falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer para nós nessa noite? O Senhor fala para mim e para você assim, ó: tudo que ele prometeu está a caminho. Tudo que
Ele vai fazer sim. Irmã, mas como que Deus prometeu para Jeremias? Ele comprou um campo ali, a qual ia ser restaurada a cidade, o povo, mas eles entraram em cativeiro. Eles foram todos presos, passaram ali anos e anos, se os irmãos for ler a história. Sabe o que o Senhor fala para mim e para você? Naquele momento, Jeremias pensou isso. Meu Deus, mas o Senhor fez uma promessa, cumpriu. O Senhor tem promessa de restauração, mas nós estamos aqui presos. Aí veio a palavra do Senhor para Jeremias. Haveria alguma coisa difícil para mim? Sabe o que o Senhor estava dizendo para Jeremias? Se eu estou permitindo, eu vou tirar. Se eu falei que eu vou restaurar, que as minhas promessas vão se cumprir, eu vou cumprir, porque para mim não há nada difícil. Nessa noite, irmãos, o Senhor falava comigo lá no meu lar, eu meditando. Muitas das vezes nós estamos olhando para certas situações que é tão difícil aos nossos olhos carnais, irmãos. O Senhor fala nessa noite, Ele sabe para quem vai ser essa palavra. Ele sabe, se não for para algum irmão, para mim não está servindo, mas vai ser para alguém. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Irmãos, eu não sei o que aos nossos olhos nós olhamos, parece tão difícil. Eu tenho conversado com irmãos que falam que a caminhada, servir Deus está difícil, irmãos. Nós temos o Senhor Deus, olha o que ele falou para Jeremias: eu sou o Senhor Deus de toda a carne. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então não há nada difícil para aqueles que têm o Senhor Jesus como centro na sua vida. Então nessa noite, eu não sei o que você está olhando, eu não sei qual é o problema, eu não sei se é uma enfermidade, irmãos, se é uma porta fechada. Aqui, Jeremias foi levado cativo, mas o Senhor tinha uma promessa de restauração. Sabe o que o Senhor falava? Irmãos, para mim ser curada, eu tenho que ficar doente, porque como que o Senhor vai me curar? Como que eu vou testemunhar aqui para os irmãos de uma cura se eu não fui curada? Aí o Senhor começou a falar para mim, eu tive que levar. Sabe para quê? Para mostrar para Jeremias, para aquele povo, que nós somos dependentes de Deus. Irmão, nós dependemos de Deus para tudo na nossa vida. E para Ele nada é difícil. A caminhada, eu estava conversando com uma irmã esse dia, ela falou: irmã, como que tá difícil? Irmã, sabe o que eu falei para ela? Irmã, com o Senhor Jesus não tem nada difícil não. Nós somos mais que vencedores. O Senhor estava com Jeremias, estava com aquele povo. O Senhor falou para Jeremias: eu sou o Deus de toda a carne. Nessa noite, quem fala comigo e com você, quem promete para mim e para você, quem fez a promessa para mim e para você, é o Deus de toda a carne. É o Deus que criou os céus e terra. É o Deus que fala nessa noite. Não importa o que o advogado disse. O advogado disse para mim e para minha família que é impossível este ano. Mas aí a palavra do Senhor veio: alguma coisa difícil para mim, o que é que eu não posso fazer? Se o Senhor está permitindo demorar mais um pouco, eu falei: Senhor, o Senhor já começou a sua obra, e o Senhor é fiel para terminar. O Senhor falou para mim assim: continue orando, porque não há nada difícil para mim. Há difícil para os homens, para nós que somos seres humanos. Às vezes nós olhamos, está difícil a situação. Tá difícil meu marido ser liberto, tá difícil meu filho ser liberto. Irmãos, eu testemunhei aqui. Eu tinha uma irmã que há 30 anos estava afastada do caminho do Senhor, e aos olhos humanos ela não voltaria mais para a casa de Deus. Não voltaria, irmãos. O inimigo virava e mexia, usava a boca, não, que a minha irmã não tinha mais jeito. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, minha irmã está no caminho do Senhor de volta. E totalmente transformada, irmão, como o Senhor Jesus transformou a água em vinho. O Senhor tem esse poder. Se Ele não fez ainda, pode continuar confiando. Pode continuar esperando. Porque olha o que Ele fala para Jeremias. Naquele momento, claro que veio na cabeça de Jeremias, está aqui na palavra. Ele comprou um campo, foi uma promessa de Deus, foi uma ordem de Deus. Então, a promessa que o Senhor fez para mim, Ele fez para mim. Ele fez para mim e para minhas irmãs uma promessa um dia.
que nós éramos escolhida dele. Eu também falei isso aqui, eu nunca vou cansar de testemunhar, irmãos. Eu nunca vou deixar de falar desse Deus maravilhoso. Irmãos, temos luta sim. Eu tenho luta, porque se eu não tivesse, eu não estava vivendo o evangelho de Cristo. Porque a palavra dele diz que muitas seriam as nossas aflições, mas nós venceríamos porque ele venceu. Sabe o que ele está falando? Nós vamos vencer porque ele está conosco. Nós servimos esse Deus vivo, maravilhoso. E não há nada difícil para ele. Como a palavra dele também em Lucas fala, para ele nada é impossível, não é mesmo? Para ele não há nada difícil. Para nós seres humanos há a dificuldade de nós esperarmos, mas o Senhor fala assim, ó, espera mais um pouquinho. Não desista, continue clamando, porque era isso que o Senhor queria de Jeremias. Naquele momento difícil, irmãos, porque eu imagino, irmãos, cada um tem a sua luta, às vezes pode ser a menor que a minha, mas você sabe o peso de sua luta, você sabe o que você enfrenta. Só que o Senhor fala para mim e para você, não deixe de clamar. Era isso que o Senhor queria de Jeremias, do profeta Jeremias, que ele continuasse clamando, que ele continuasse entendendo que ele era dependente de Deus. Você é dependente de Deus. Nós não fazemos nada, quem faz é Deus. Nós não fazemos nada, quem faz é Deus. O Senhor fala nessa noite. Tudo que você tem feito é o Senhor na sua vida. Porque ai de nós se não fosse o Senhor. Ai da nossa família. E o Senhor vem dizer nessa noite. Ele tem promessa de restauração. Ele tem promessas de vitória. Mas Ele quer que nós clamamos a Ele. Ele quer que nós continuamos orando, irmãos. Irmãos, eu nasci no Evangelho. E não é porque eu nasci num berço evangélico que hoje eu posso falar, não, eu não preciso orar mais, eu nasci numa família. Não, eu tenho que continuar clamando, orando. Sabe por quê? Eu vou viver momentos difíceis. Haverá situações difíceis, só que eu tenho esse Deus que está escrito aqui em Jeremias, que não, para ele não há nada difícil. Por isso, irmãos, eu tenho pulado as muralhas, eu falo, eu tenho, sabe, pisado na cabeça da serpente. Nós temos, porque eu estou servindo um Deus poderoso e creio que todos os irmãos que aqui estão, tá? Porque o Senhor é na nossa vida. É para esse Deus que não há nada difícil. Então nessa noite, sabe o que ele falava à tarde? Eu estou entrando lá, onde a porta está fechada. E muitos têm olhado, viu, irmão? Como está difícil. Como está difícil arrumar um emprego. Tem pessoas achando como está difícil as portas ser abertas. Meu Deus, como está difícil a libertação do meu ente querido. Como está difícil essa cura chegar. Mas nessa noite, a palavra do Senhor que veio para mim como resposta nessa última quinta-feira de novembro. Porque a semana que vem nós já estamos entrando no último mês desse ano. E pode continuar crendo que na hora certa, no momento certo, a sua resposta, a promessa vai se cumprir. Tudo que o Senhor tem prometido vai cumprir, sim, porque Ele cumpriu na vida dos profetas outrora. E hoje na nossa vida não é diferente. Só que o Senhor fala assim, não desanima. Não deixe de estar buscando, não deixe de estar orando, não deixe de estar clamando. Você sabe por quê? Vamos descer aqui do meio lado, em Jeremias 33:3. Olha o Senhor vindo falar, ó. O Senhor falou aqui em Jeremias 32:26. Eis que eu sou o Senhor Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Então o Senhor aqui está falando. Ele fez uma pergunta para Jeremias, mas nessa pergunta ele está afirmando que não há nada difícil para ele. E só não haverá nada difícil para mim na sua vida. Tem um segredo: continue clamando. Continue clamando. Não desista, irmãos. Não olhe para o obstáculo. Vai haver luta, sim. Vai haver levante do inimigo. Tem dias, irmãos, que eu levanto também, sabe? Não dá vontade de orar, não dá vontade de ler a Bíblia. Porque o inimigo põe isso em nós. Nós somos seres humanos. Às vezes nós olhamos alguns problemas e o inimigo vem e põe, hoje não lê, não. Olha, irmãos, a estratégia do inimigo. Ele começa assim, hoje não ora, não. Amanhã você ora. Hoje não lê, não. Não tira nem um minuto
minuto não, não ora não. Não, não dá ouvido para ele não. O Senhor quer o nosso clamor a todo tempo. Ele quer ouvir a nossa oração em todo tempo, irmão. Todo dia. Nem que for 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Quando você vê, você está orando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Não pare de clamar. Porque aqui em Jeremias 33:3, olha a palavra do Senhor que veio a segunda vez para Jeremias. Sabe o que eu estava pensando? Se veio a segunda vez para Jeremias, é porque mesmo o Senhor falando ali com ele, que não haveria nada difícil, havia momentos em que ele olhava e falava: Senhor, como que vai se cumprir a restauração? Como que vai se cumprir o livramento no meio deste povo, na nossa vida? O Senhor vem de novo falando para Jeremias. E veio a Jeremias pela segunda vez, estando ele ainda encarcerado. Então ele ainda estava preso. O Senhor veio de novo. É o que o Senhor está falando, sabe? O Senhor, sabe por que o Senhor está falando? Nós precisamos da palavra do Senhor todo dia. Nós precisamos ouvir a voz dele todo dia. Como eu acabei de falar, nós vamos ter luta, problema todos os dias, irmão. Eu estava até falando para o meu esposo, sabe por que nós temos luta? Para incentivar nós a orar mais. Pode ver que quando acontece alguma situação, um problema, a gente vai e pega para orar mais. E quando o Senhor vê que a gente começa a relaxar, porque a gente está abençoado, está vivendo mil maravilhas, o Senhor mexe em alguma coisa para despertar em nós a vontade de estar perto dEle, o desejo de estar falando com Ele, porque a oração é conversar com Deus. O clamor é nós conversar, é ser sincero com Ele. Irmãos, eu falo para Deus: Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, olha, Senhor, tem algo. Ai, que desânimo, meu Deus do céu. É a situação. Sinceridade. Seja sincero para o Senhor. Sabe por quê? Ele me conhece, Ele te conhece. Eu falo assim: Deus, não adianta eu falar com a minha boca isso, porque dentro de mim o Senhor conhece. Antes de nós abrir a boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Então, nessa noite, olha o que Ele veio e fala para Jeremias a segunda vez. Assim diz o Senhor que faz isso. O Senhor, Ele falando que Ele é o Deus todo. Irmão, sabe o que o Senhor fala nessa noite? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha quem está na minha vida e na sua vida, irmãos. Oh, glória a Deus! É o Deus Todo-Poderoso que tem todo o poder nos céus e na terra. É o Deus que salva, que liberta, que cura, que transforma, que renova e que restaura. Irmãos, eu não conseguia pôr na cabeça da minha irmã que ela precisava voltar para o caminho do Senhor. Que o filho dela precisa que ela esteja intercedendo por eles. Eu não conseguia, mas eu sirvo um Deus vivo e todo-poderoso. E que toda vez que eu estou clamando para o Senhor, eu apresento ela. Eu apresento irmãos que me pedem oração. Irmãos, eu tenho lista lá de pedido de oração, que eu falo para o Senhor: Senhor, eu nem vou falar nome. O Senhor conhece todo mundo. Aí, ó, abençoa a área de cada vida. O Senhor sabe, porque são tantos pedidos de oração, irmão. Só que o Senhor nos conhece. E Ele fala de novo aqui, ó, segunda vez para Jeremias. Primeiro, Ele disse que não há nada difícil para Ele. E segundo, Ele vem e afirma para Jeremias: clama a mim e eu responder-te-ei. Nessa noite o Senhor fala para mim e para você. A resposta para mim e para você, irmãos, não é só hoje não. Não é só hoje, quinta-feira, da resposta não. É a resposta do Senhor para mim e para você todos os dias. Clama a mim. Clama a mim. Clama a mim. Não pare de clamar. A palavra do Senhor também fala para nós, que é para nós orar sem cessar. Então o nosso clamor também tem que ser sem cessar. Tem que ser um clamor sincero. Senhor, me dá força, porque eu não consigo. Senhor, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo mudar ninguém. Eu não consigo curar. Eu não consigo abrir porta. Eu não consigo fazer milagre. Mas o Senhor consegue. O Senhor pode. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Olha o que o Senhor fala. Você não está entendendo nada. Mas o Senhor tem grandes coisas e firmes que você não sabe. Só que se você continuar clamando, o Senhor vai mostrar para você o que Ele vai fazer na sua vida. O que é tão grande que nós não entendemos que Ele tem depois de uma luta.
depois de uma aflição, irmãos, só que clama. O Senhor fala para mim e para você, clame a mim, mas não é só hoje não, hoje é uma resposta de Deus, mas leva isso para a sua vida todos os dias. Clame ao Senhor, irmãos. Ah, irmã, mas você não tem, eu acabei de falar que eu tenho momentos que bate o cansaço, que bate as incertezas, mas na mesma hora eu lembro da palavra do Senhor, eu falo, Senhor, o Senhor esteve com esse profeta, o Senhor esteve com aquele, o Senhor fez isso. A palavra do Senhor fala que o Senhor não perdeu batalhas, então eu sou mais que vencedor. E eu começo a ser renovada. Nessa noite, o Senhor fala para mim e para você, clama a mim. Clama a mim, clama somente a mim. Não adianta você querer olhar para a esquerda, para a direita, para trás, para o irmão, para a família, para o amigo. Clama a mim, porque a resposta só vem de mim. A resposta só vem do nosso Deus. E Ele vai fazer coisas grandes e firmes na sua vida. Não tá atrasado, não. Eu não tô, mas eu já tô ficando velho. Não tá velho, não, viu, irmão? Como diz o vocal, não tá velho, não, viu, Lucas? A promessa vai se cumprir. O Senhor vai cumprir o desejo do seu coração. O Senhor fala aqui de novo fortemente. Não tem essa, não tá passando o tempo. Não, meu filho, a promessa do Senhor é fiel. Clama, continua clamando, continua buscando. Viu, irmão Felipe? Para a sua vida, para a sua família. Continue clamando, continue buscando. O Senhor está lá dentro do teu lar. E a promessa que Ele fez na sua família, Ele vai cumprir. Oh, glórias! Oh, aleluia! Irmãos, o Senhor está conosco. Se Ele mudou a palavra, é porque Ele sabe o direcionamento certo para ela. Ele está entrando no seu lar, irmão Felipe. O Senhor fala assim, que Ele que te livrou. O inimigo, a cilada que o inimigo armou era para tirar a sua vida. Mas Ele te livrou, porque a obra dele ainda não terminou. Ele começou, mas Ele vai terminar. E são grandes as promessas dele. São aqui, ó, palavras faladas aqui na palavra, anunciar-te aí coisas grandes e firmes que não sabe. Continue clamando que você vai entender o que Deus vai fazer. Porque é assim que Deus faz, irmãos. A gente vai clamando, aí o Senhor começa lá, fala pra gente assim, ó, é por isso que você tá passando isso, porque eu quero assim, ó. Vai ser assim, vai ser desse jeito. Nessa noite, continue clamando. Continue buscando. O Senhor tem ouvido, viu, irmãos? O Senhor tem ouvido e eu sou prova viva disso. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu posso falar com toda certeza para os irmãos. O Senhor tem ouvido o nosso clamor. O Senhor tem ouvido a sua oração no seu particular. Nós temos recebido aí testemunho que o irmão Carlinho pôs lá no grupo daquela criança que nós estávamos orando. A irmã Ruth também colocou outros irmãos lá, o sobrinho da irmã Sônia. Irmãos, o Senhor tem ouvido o nosso clamor. Continue clamando, que aquilo que ainda não chegou para a sua vida, vai chegar. 2 coisas que o Senhor quer que nós guardamos hoje, para a nossa vida inteira. Não há nada difícil para Ele. Não há nada difícil. E é para nós continuarmos clamando a Ele. Clamando a Ele. Clama a mim. Porque a resposta vai chegar. A vitória vai chegar, irmãos. Oh, aleluia. Oh, irmãos, como é maravilhoso sentir a presença de Deus. Como é maravilhoso escutar a voz dEle falando que Ele está nos ouvindo. E que está tudo preparado, irmãos. Irmãos, a caminhada tem sido longa. As lutas têm vindo, mas por quê? Porque o Senhor Jesus está voltando para buscar a tua igreja. E, irmãos, não deixe que nada, que as dificuldades desse mundo faça nós perder a nossa salvação, não. Então, continue clamando. Continue confiando. Vamos buscar pela nossa salvação. Vamos estar clamando pela salvação da nossa família, dos nossos entes queridos, nossos conhecidos. Vamos estar clamando, irmãos. Não é clamar só por vitórias, não. É clamarmos por Deus para nós continuarmos nessa jornada, nessa caminhada, até o dia que Ele voltar, até o dia que nós partimos dessa terra. Vamos continuar clamando por isso também. Não é só clamar porque nós precisamos de uma vitória material, não. Clamarmos primeiramente para que nós estejamos na presença dEle.
e pode ter certeza que Ele vai cuidar de tudo para você, porque não há nada difícil para Ele. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor, que veio para Jeremias e hoje está vindo para a igreja Erde aqui do Parque do Sol. Está vindo aqui para cada irmão. Não há nada difícil para o nosso Deus. Vamos continuar clamando a Ele, amém? Vamos colocar de pé nessa noite. Vamos falar com o Senhor nessa noite, irmãos. Essa palavra maravilhosa que o Senhor nos traz nessa noite. Essa palavra que o Senhor nos deu, que deu lá em casa para mim, mudou totalmente, era outra palavra, mas o Senhor falou, é essa aqui, leva essa aqui, alguém precisa ouvir, que não há nada difícil para mim não, é difícil para vocês, seres humanos, que muitas vezes olha e esquece que eu estou na vida de cada um de vocês, mas para o Senhor não há nada difícil não, irmãos, confia nele, vamos falar com ele nessa noite, Senhor.